Boa noite a todos, bem-vindos à nossa live de hoje. Pessoal que for chegando, digite aqui no nosso chat de onde você está participando desse nosso encontro. Gina, boa noite. Soraya Barros, Lígia Amorim, Marilene dos Santos, Gabriela, boa noite. Maison, Vivian, bem-vinda. Adélia Monte Verde, Maria Eterna, boa noite. Agora Cristiane, bem-vinda. Sônia, Nancionca, Mafra Verônica, São Paulo. Sônia, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Doris, Guarulhos. Zaira, bem-vinda, boa noite. Pati Moreno, Campinas. E vamos entrando no nosso clima de hoje. Mais um encontro para trazer lucidez, trazer mais consciência. Carmen Matias, Luiz de Fora. Márcia, Fernanda Floripa, Mariana Catanduva, Geraldo Magela, Rio de Janeiro, bem-vindo. Lucy Garopaba, Santa Catarina. Rita, Salvador, Bahia. Eliane, Rosana, Maranhão. Doutora Tereza Nutri. E vamos então aqui, seguindo no nosso aquecimento. Dentro de alguns instantes iremos iniciar o nosso assunto de hoje. Adriano, São Paulo. Elizabeth, Salvador, Bahia. Letícia, Lide, Fortaleza, Ceará. Elídia, Pernambuco. Patrícia Balan, boa noite. Ailda, Salvador. Lucinha, Espírito Santo. Carmen, Porto Alegre. Esmeralda, bem-vinda. Monique, Rio de Janeiro. Caroline, Goiânia. Bel Rocha, São Paulo. Vânia, Arthur Alvim, São Paulo. Rose Dutras. Vandir, Camacan, Rio Grande do Sul. Dora Gomes, São Paulo. Ana Cláudia, Rio de Janeiro. Elza, Osasco. Tânia, Uruguaiana. Patrícia, Rio Grande do Sul. Vânia, de Petrópolis. Marlene, Portugal. Emília, também de Portugal. Forte abraço para o pessoal de Portugal que nos acompanha. Cíntia, Florianópolis. Jane, São José do Oeste. Emanuele, Goiaçaba. Alice e o Ali, São Paulo. Márcio Ken, forte abraço. Francisca Maria, Fortaleza. Sônia, Porto Alegre. Daisy, Joinville, Santa Catarina. Pessoal aqui no chat, já contando as horas para a nossa ativação de quinta-feira. Que bom. Giovana, Leila, Rio de Janeiro. Leonor, Sandra, também do Rio de Janeiro. Tânia Maria, Guarapuava. Samuel, Vera, boa noite. Bela Espíndola, Portugal.
Que bom, pessoal. Então vamos lá, vamos dar início, não é? A mais um encontro. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos então partir para a terceira e última parte da nossa série Redescobrindo a Vida. Então, para quem ainda não assistiu as duas últimas partes, elas já estão aqui disponíveis no feed. Então, seria importante para você que está assistindo esta live sem ter assistido as outras, que assista para criar um contexto maior sobre o nosso assunto. O pessoal ainda está chegando aqui e vamos então a uma carta máxima. Vamos ver qual a mensagem de hoje para esse grupo. Então vamos lá, estou aqui já embaralhando e vamos ver qual é a mensagem para começarmos esse nosso encontro já inspirados pela a inteligência da vida, a inteligência do universo. Vamos lá. E a nossa carta de hoje é Vida Plena. Vida plena. Então, o que diz essa carta? A vida, olha que importante essa carta para todos nós. A vida é um processo e não algo a ser superado. Olha que importante. Não viva tentando superar coisas ou livrar-se delas. Viva desfrutando de cada momento e atinja o seu ponto ótimo. Viver de forma plena requer duas ações conscientes: acolher tudo o que vier e reverenciar tudo o que for. Olha que mensagem importante, tudo a ver com o tema da nossa série Redescobrindo a Vida. Muitas pessoas, eu percebo isso lidando com as pessoas em consultório, nos cursos e conversando também, dá para perceber que muitas pessoas ficam tão condicionadas a viver tentando superar coisas, né? Como diz aqui na carta, né? Viver tentando superar coisas ou tentando se livrar das coisas. E esse comportamento acaba se tornando o seu modus operandi, deixando com que a oportunidade de desfrutar da vida se esvaia por entre os dedos. Então entenda que vida não é algo a ser superado. Vida é um processo. E se você realmente está disposto a aprimorar o seu viver realmente uma vida, viver a partir da própria dimensão da vida, é importante que você tenha essa consciência, aprenda a viver buscando desfrutar do seu momento, porque a única coisa que você tem é este instante, é o agora, este momento presente, não há outro momento. Não sabemos se estaremos vivos no próximo instante. Então, é uma postura inteligente buscarmos focar a nossa atenção desfrutando de cada momento, não é? Acolhendo tudo que vier e reverenciando tudo que for. Então, é uma carta belíssima que eleva a nossa perspectiva para um outro patamar. Então, o nosso tema de hoje, lembrando que é a última parte da série Redescobrindo a Vida, hoje eu escolhi um tema que é um tema muito intrigante. E por quê? Porque ele apresenta uma perspectiva que amplia muito, mas muito mesmo, a nossa visão de mundo e as nossas próprias possibilidades. Então o tema de hoje é infinitos futuros em uma única vida. Olha que interessante. Você sabia que você tem infinitos futuros em uma única vida? Você sabia que você tem infinitos amanhãs em uma única vida? E quando eu me refiro ao amanhã, eu estou me referindo
ao futuro. Então, o nosso ponto de partida é estabelecer uma base de entendimento que é a seguinte: quando nos referimos ao futuro, nos deparamos com uma sobreposição de estados possíveis. Se você quer viver uma vida melhor, se você quer mudar o jogo, se você quer mudar a sua realidade, tudo recai a um único e mesmo ponto. Como eu faço para me conectar com um futuro melhor, ou com o melhor futuro possível, para atualizar a minha realidade presente, independente da sua motivação. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar, quero viver melhor, quero ter uma vida maior, quero expandir. Nós estamos então recaindo no mesmo ponto. Isso envolve se conectar com um melhor futuro possível e atualizar o seu momento presente, a sua realidade presente. Então, quando nós nos referimos a um futuro, quando nós falamos sobre o futuro, é como eu sempre digo, você não tem um futuro, você tem infinitos. Então, quando você pensa no seu futuro, você está se deparando com uma sobreposição de estados possíveis. Tais possibilidades, elas crescem e se desdobram em outras possibilidades exponencialmente, à medida em que nos movemos em direção ao futuro. Isso quer dizer que nós, fisicamente falando, dentro de um ponto de vista linear, vocês concordam que nós estamos avançando do passado na direção do futuro? Isso do ponto de vista linear. Mesmo que nós, olha que coisa interessante, mesmo que nós tenhamos apenas duas possibilidades para escolher, digamos, é claro que nós temos muito mais do que isso, mas imaginemos agora que você tem apenas duas possibilidades para escolher a cada minuto. Eu estou restringindo isso a um nível muito limitado. Então você tem duas possibilidades para escolher a cada minuto. Para vocês terem uma ideia, em menos de meia hora, há 14 milhões de futuros possíveis à sua disposição. Em menos de um dia, o número de futuros possíveis excede o número de átomos no universo. Onde eu quero chegar? Que a disponibilidade de futuros possíveis ou de futuros alternativos é praticamente infinita. E você está livre para sintonizar, você está livre para se conectar emocionalmente com o melhor futuro alternativo, escolhendo para viver a melhor versão da sua vida, da sua existência. E é sobre isso que eu quero discutir com vocês, porque esse assunto ele tem uma relação direta com a nossa ativação agora de quinta-feira, do dia 16, que eu vou falar mais para o final da nossa live. É interessante reforçar esta noção de que o campo dos futuros alternativos ele é dinâmico e extremamente sensível à sua personalidade, extremamente sensível ao seu estado de ser, não é? Então veja bem, você agora está aqui assistindo essa live comigo e a sua vida está acontecendo. Você não tem noção e você não tem ciência do que poderá acontecer no próximo instante. Você não tem noção e não tem ciência do que irá acontecer amanhã. Você tem uma perspectiva baseada em tendências.
Então você julga e você constrói um panorama, uma perspectiva sobre como vai ser o seu amanhã, baseado nas tendências e naquilo que você vive habitualmente no seu dia a dia. Então você espera que amanhã seja algo muito parecido com o que você viveu hoje. E espera não viver aquilo que foi desagradável hoje amanhã. Mas esse panorama que você constrói é uma suposição. É uma suposição racional. Então você alimenta uma expectativa racional de como vai ser amanhã. Isso tem dois lados. Pode ser algo muito ruim em termos de limitação, porque se você alimenta essa expectativa racional a partir das tendências do seu dia a dia, em tese você formata, você cristaliza um modelo ou uma espécie de holograma que o prenderá nas mesmas situações. Então é bem provável que amanhã seja exatamente similar ao que você viveu hoje. Esse é o aspecto negativo. Porque você acaba não se abrindo para viver algo novo. Porque você está esperando que o amanhã venha, que é também apenas uma suposição, é apenas uma crença. É bem provável que este amanhã não venha. Pode ser que ele não venha. Pode ser que você não esteja vivo para viver o amanhã. Eu sei que falar dessa finitude do ser, da fragilidade da nossa existência, incomoda, mas é muito curioso pensarmos um pouco sobre isso. Pode ser que eu não sobreviva para viver, entre aspas, um novo amanhã. Isso deveria nos dar deveria renovar a nossa disposição de viver intensamente o que nós podemos viver, que é agora. Agora, você pode lançar mão de uma nova postura e, de uma maneira mais consciente, articular para atualizar a sua vida para uma nova experiência. E é aí que entra, obviamente, uma base de conhecimento que lhe permita fazer isso. As pessoas que não têm uma base de conhecimento, não têm noção, por exemplo, do que eu estou e vou explicar hoje nesse tema, elas ficarão numa redundância, elas ficarão presas numa redundância do ciclo do pensar. Enquanto você se recorda, olha que interessante, enquanto você se recorda de quem você pensa ser, né? Nós estamos o tempo todo nos recordando de quem pensamos ser. Quando você faz isso, você está reforçando a sua conexão emocional com um futuro possível, compatível com esta ideia de quem você pensa ser. E o que você pensa ser está muito em função de uma história que você conta para si mesmo. Então nós passamos a retroalimentar memórias de eventos que nós vivemos e que não deveriam nos definir enquanto identidade. O que você já viveu no passado, olha o que eu vou colocar, o que você viveu no passado dentro dessa visão mais quântica, mais profunda, pode parecer um absurdo o que eu vou dizer agora, mas a experiência direta nos mostra isso. O que você viveu no seu passado, independente da cota de sofrimento que você teve, não deveria ser importante como elemento para definir quem você pensa ser. E, no entanto, a nossa identidade,
ela está muito alicerçada nesse conjunto de pensamentos, de ideias acerca do nosso passado. E você então constrói uma noção de si mesmo baseada numa história. Né? Digamos, você foi rejeitado, você sofreu muito porque você foi rejeitado pelo seu pai. E hoje você se sente ainda rejeitado porque você está preso na memória da experiência de que você foi rejeitado. Mas isso não deveria definir quem você é. A história não deveria ser a base do fundamento de quem você pensa ser. Então, aqui, usando este exemplo, você então, né, se sentindo rejeitado por estar apegado a uma memória, tenderá a se conectar emocionalmente com o futuro possível em que ali você sente a rejeição. De novo, em que ali você vive a experiência da rejeição. Até chegar no momento de dor extrema, em que a própria dor emocional pode te sacudir psicologicamente, o levando a repensar e a perceber tais atos. Então, presente e futuro não são independentes. Nós temos uma impressão de que o futuro é independente do presente. E nós temos também uma impressão, um apego, de achar que o futuro é uma dimensão estática, uma dimensão definida, inalterada e imutável. Então essa visão de que o futuro é algo estático, é imutável, é definido, nós rotulamos como destino, um destino já determinado. Então eu vou te dar uma bela notícia, porque para avançar nesse assunto que nós estamos discutindo, você precisa se libertar de certas visões estreitas. Então a boa notícia é: o futuro não está determinado. O futuro não está determinado. O destino não está traçado. O que nós temos é uma dimensão profundamente plástica e sensível à nossa personalidade e estado de ser. O que nós temos, na verdade, são futuros muito prováveis e futuros pouco prováveis. Os futuros muito prováveis, eles tendem a se realizar como realidade presente. E os futuros pouco prováveis tendem a não se realizar. A sua realidade, e nem a Gina fez um comentário, lançou uma pergunta que eu vou responder que tem um contexto. Nem o teu desencarne está determinado. Vamos dar um exemplo simples. Vamos dar um exemplo simples. Em alguns estados, em São Paulo, por exemplo, o que acontece? As pessoas morriam muito com acidentes de carro por não usar cinto de segurança. Quando a lei se tornou obrigatória, né, o uso do cinto de segurança se tornou obrigatório, o que aconteceu? Houve uma queda drástica nas mortes por acidentes de carro, mostrando que muita gente estava, entre aspas, morrendo antes da hora. Nós gostamos desta ideia romântica, nós gostamos de romancear
os mecanismos da vida, os mecanismos da natureza, mas quando você resolve olhar com um pouco mais de critério e começa a examinar de perto, você percebe que, além da romantização dos processos, há natureza. A gente romancia porque é mais confortável. É mais confortável, né? Ou seja, a sua realidade presente é o resultado da realização de um futuro dentre infinitos outros futuros. E o que dizer das pessoas que ficam paralisadas? Vamos entender isso. O que dizer das pessoas que ficam paralisadas ou ficam reeditando as mesmas situações por 10, 20, 30, 40 anos? Se a disponibilidade de futuros possíveis é praticamente infinita, como eu consigo me perpetuar nas mesmas situações? Olha que coisa curiosa. Tem casos de pessoas que passam a vida inteira se repetindo, vivendo os mesmos dramas, vivendo as mesmas situações, vivendo os mesmos dilemas, mantendo as mesmas posturas. Aí você percebe uma conexão, porque essas pessoas que se repetem, é nítido. Quando você examina essas pessoas, vocês percebem que elas estão completamente presas nas mesmas atitudes, nos mesmos posicionamentos. Então você nota isso também, indicando que há uma conexão direta com a possibilidade de ver algo novo e o padrão de comportamento. Mas eu conheço casos de pessoas que estão há 40 anos vivendo os mesmos dramas, as mesmas situações. Então por que isso acontece se você tem infinitos futuros possíveis que você pode escolher para mudar o teu jogo? Podemos dizer que elas estão profundamente cristalizadas em termos de personalidade, e estão presas num ciclo redundante de pensar, sentir e pensar. Ou seja, a forma como ela pensa determina a forma como ela sente. O como ela sente determina como ela pensa. Então ela fica presa num ciclo redundante. E este ciclo redundante é o que te mantém preso em um estado de ser. Olha o que eu estou explicando. Presta atenção nisso. Fica atento aqui. Não perca o seu foco. Que isso é importante para você. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Então toda pessoa que está presa num ciclo vicioso de situações na vida são pessoas que estão, em termos de personalidade, presas num ciclo redundante de pensar e sentir e pensar. O como eu penso determina o como eu sinto. O como eu sinto determina o que eu penso. Então fico nutrindo um ciclo vicioso que só irá reforçar a minha personalidade, só irá reforçar o meu estado de ser. E se eu não mudo a minha personalidade, se eu não mudo o meu estado de ser, eu não consigo me conectar emocionalmente com um outro futuro alternativo, melhor e diferente daquele que eu estou realizando enquanto realidade presente. É isso. Vamos entender isso do ponto de vista neurológico e neuroquímico. É importante analisarmos isso desse ponto de vista. Então, se você tem um pensamento, não é? A sua personalidade, o que nós aqui chamamos de personalidade, envolve 3 elementos. Então, se você tem um pensamento, você ativa um grupo de circuitos no seu cérebro. Você ativa uma combinação específica, sequências específicas que irão produzir um diferente nível mental.
E o cérebro começa a produzir um grupo específico de química que sinaliza para o seu corpo sentir exatamente como você está pensando. Exatamente como você está pensando. Vocês entenderam isso? Então, se eu tenho um pensamento, eu vou ativar uma série de circuitos neurais e isso vai me gerar um nível mental específico e o cérebro, então, irá produzir um grupo específico de uma química que sinaliza para o seu corpo sentir exatamente como você está pensando. Então, quando você tem um pensamento que está te assustando, você produz uma neuroquímica, o seu corpo vai se sentir exatamente como você está pensando. Então você passa a pensar e sentir de uma forma. E esse pensar e sentir de uma forma determina o seu estado de ser. No momento que você então começa a se sentir da forma como pensa, porque o seu cérebro está em constante comunicação com o seu corpo, você começa a pensar da forma como sente e produz mais química e começa a sentir de forma como pensa. E cria-se um fluxo que se retroalimenta. E como eu disse, algumas pessoas podem ficar neste processo, neste mecanismo por anos a fio, por décadas a fio. A redundância deste ciclo, depois de um tempo, cria o que nós podemos chamar de estado de ser. Se esse ciclo se perpetua, você agora está condicionando um estado de ser. Então o seu estado de ser agora é ansiedade, você vive na ansiedade. Um estado de ser é quando a sua mente e o seu corpo estão trabalhando juntos. Ou os seus pensamentos e sentimentos estão alinhados a um conceito. Pensamentos são a linguagem do cérebro, sentimentos são a linguagem do corpo. Assim como as pessoas ficam presas neste ciclo, pensar, sentir, sentir e pensar, elas condicionam o corpo a memorizar aquela emoção, assim também com a mente consciente. E sempre que o corpo sabe tão bem quanto a mente, isto é chamado de hábito. Isso é chamado de hábito. Sendo assim, para atualizar a sua realidade presente, para quebrar essa redundância deste ciclo, para que você possa atualizar a sua realidade presente para melhor, você necessita criar uma ligação virtual ou emocional com o melhor futuro possível. E para isso você precisa criar, olha o que eu vou dizer agora, que esse aqui é um dos pontos cruciais. São dos pontos cruciais. Então, estou dizendo que para você interromper esse ciclo vicioso, para você atualizar a sua realidade presente, você precisa criar uma ligação virtual, uma ligação emocional com o melhor futuro possível. E para isso você precisa criar um momento. Você precisa criar um momento para sair do módulo estou no mundo, para entrar então no módulo sou um com a dimensão da vida. Esse é o primeiro passo. Para você criar uma nova conexão, para você criar essa ligação virtual com o melhor futuro possível, você precisa sair, criar um momento para você deixar o módulo estou no mundo para entrar no módulo eu sou um com a dimensão da vida ou sou um com a vida. Esta mudança de estado lhe coloca aberto para receber a intervenção de um aspecto seu poderosíssimo que nós podemos chamar de duplo. Talvez para muitos que estão aqui assistindo, esse conceito seja algo novo.
seja algo novo. E o que vem a ser o duplo? Aqui eu vou traçar uma definição geral, básica, porque eu tenho um treinamento só para mergulhar nesse assunto. Mas o que seria exatamente o duplo? O duplo, ele é uma projeção da sua própria consciência em um outro tempo. Em um tempo subliminar. Em um tempo, quando eu falo um tempo subliminar, eu estou falando de um tempo que você não percebe conscientemente, mas ele está acontecendo. Você aqui, enquanto físico, experimenta o tempo real, o tempo do relógio. Você, enquanto duplo, porque esse duplo ele é um aspecto seu, muito mais dinâmico, muito mais plástico, muito mais energético. Então você, enquanto duplo, experimenta um outro tempo, um tempo virtual, digamos assim, ou podemos chamar como um tempo quântico, em que um segundo do nosso tempo real pode equivaler bilhões de segundos. Então imaginemos que este duplo, esse aspecto nosso, em um segundo do nosso tempo real, tem tempo suficiente, em um segundo do nosso tempo, do tempo do relógio, do tempo real, ele tem tempo mais do que o suficiente para investigar, para examinar o campo dos futuros alternativos e descobrir qual é o melhor futuro possível para mudar a sua vida. Então não tente definir o duplo. Eu sei que quando a gente ouve algo novo, a gente quer enquadrar naquilo que a gente já conhece. Ah, o duplo é o nosso eu superior, o duplo é o nosso corpo astral. Não tente definir nada. O duplo é uma centelha divina? Não. O duplo é um aspecto seu. Isso basta, não precisa definir. Apenas ouça com abertura, para você talvez acolher algo novo, sem deformar a partir dos seus preconceitos. Então, se o duplo ele consegue, se ele tem tempos em um segundo, se ele tem muito tempo para investigar, ele pode muito bem descobrir qual é o melhor futuro para nós, nesse instante, dentre os infinitos futuros possíveis. Você tem mais liberdade de acesso aos infinitos futuros possíveis quando você se liberta da identidade de quem você pensa ser. Por isso que eu falo que você precisa sair do modo estou no mundo. Você precisa abandonar por um momento a memória de quem você pensa ser. Se libertar um pouco dessa identidade baseada numa memória. E nesses momentos, quando você, por um só instante, deixa de lado esta identidade baseada numa história que você conta para si mesmo, você pode focalizar a questão a ser resolvida, para que a sua realidade presente seja atualizada a partir da recepção de uma síntese que o seu duplo poderá enviar para você, que corresponde ao seu melhor futuro possível. Os futuros possíveis, eles estão totalmente disponíveis, mas nem sempre você está disponível para um futuro possível. Se você está no modo pessoa, se você está no módulo pessoa no mundo, eu estou no mundo como uma pessoa, você não está disponível para os futuros possíveis. Digamos, você não está perfeitamente disponível. O pensamento, ele sincroniza os futuros possíveis. Quando você concebe algo,
Quando você concebe algo, eu posso conceber coisas que você ainda não concebe. Coisas que para você pode ser um verdadeiro absurdo, mas para mim pode ser algo viável e vice-versa. Mas quando você pensa em alguma coisa, você sincroniza um futuro possível. Sincroniza. Quando você concebe algo, você está agregando um futuro possível no seu campo de consciência. Cada pensamento positivo ou negativo de algo que você concebe agrega um futuro possível que passa a compor o seu leque de futuros possíveis. Olha como isso é sério. Ou olha como isso pode ser muito bom, vai depender de como você opera com a sua mente. E assim você está compondo o seu leque de futuros possíveis disponíveis. Nem todo futuro possível está disponível. Então, passar a operar com o duplo requer que você passe a cuidar da sua atividade mental, pois se você for muito negativo, se você for uma pessoa muito negativa, você está agregando muitos futuros possíveis negativos no seu campo de consciência. Então o que pode acontecer? A probabilidade de você realizar um futuro possível negativo é grande. Vocês estão entendendo que é fundamental termos a iniciativa de nos tornarmos pessoas mais positivas, independente de qualquer coisa? Porque a atividade do seu pensamento, ela agrega futuros potenciais, tanto negativos quanto positivos. Se for positivos, você está aumentando a probabilidade de viver situações melhores. Se for negativo, você está aumentando a probabilidade de se deparar com uma experiência negativa. Daí a importância de você se desagregar da mentalidade, do comportamento coletivo. Você precisa parar de assistir televisão ou parar de assistir programas que só ressaltam o negativo, que não agregam absolutamente nada. Via de regra, tudo que nós ouvimos nos telejornais não estão baseados em fatos, mas em construções de histórias para alimentar tendências no mundo. E se você não questiona o que você está assistindo e ouvindo, você está sendo capturado por uma tendência que está sendo imposta, que o levará certamente a colapsar, a viver aquela tendência. Então é fundamental você filtrar o que você está vendo e ouvindo. É fundamental. É fundamental se afastar de pessoas negativas. Digo, pessoas que vivem na negatividade. Se você quer realmente mudar a qualidade da agregação dos futuros possíveis no seu campo de consciência, você terá que fazer certas correções na sua vida prática. Você terá que fazer certas escolhas para você não ficar exposto a ideias que possam fomentar na sua mente o negativo. O contrário também é verdadeiro. Fomentar o positivo, estar com pessoas positivas, assistir filmes, documentários que te elevem, isso é muito especial. Isso vai te ajudar muito. Agora imagine, vamos ver por um outro ângulo. Todas as pessoas que eu examinei, que estavam vivendo em um processo de inércia e estagnação na própria vida,
né? Todas as pessoas que eu examinei, que eu percebia que estava ali, que me procuraram por estarem com a vida parada, com a vida estagnada, se queixando de que nada mudava, né? O que eu observava de cara quando eu olhava para essas pessoas? Primeiro, que elas já estavam perdidas, elas não estavam conseguindo mais se reconectarem com a dimensão da vida. Elas estavam no mundo sem estar conectadas à dimensão da vida. Estavam muito na cabeça, pouco no corpo. Tratei sobre isso na parte 1 da nossa série. Depois, para quem não assistiu, assista. Estavam vivendo muito na cabeça e pouco no corpo, portanto, sem nenhuma conexão com a dimensão da própria vida. E segundo, o que eu notei, eram pessoas que estavam presas em uma restrição mental a partir da coagulação de certos pensamentos. Ou seja, pessoas que concebiam muito pouco. Uma pessoa que concebe muito pouco, porque ela não busca um conhecimento para expandir a consciência, para conceber novas possibilidades, essa pessoa vai ter muito pouco futuro possível agregado. Ela não agrega novos futuros possíveis, porque ela não concebe. Para ela, a vida é do tamanho da capacidade que ela tem de conceber. O teu mundo é do tamanho daquilo que você concebe. É aquela historinha do peixe no aquário, que achava que o mundo era daquele tamanho. O mundo tinha a dimensão das bordas do aquário. Quando ele foi jogado no oceano, ele descobriu que, na verdade, o mundo ele era infinitamente maior. Então, essas pessoas, por elas não terem futuro possível agregado, elas vivem praticamente sem escolha. Então, se elas não concebem, elas ficarão presas naquele universo que elas estão vivendo, que é o limite da sua própria concepção. Mas nada impede, a qualquer momento, a qualquer instante, de mudar esse quadro, de mudar esse jogo. Então aqui hoje, eu estou apresentando para vocês um assunto que eu gosto muito, que tem a ver com esse aspecto intrigante da nossa Constituição, esse aspecto que nós conhecemos como duplo, e esse assunto ele está embasado na teoria científica do desdobramento do tempo, que foi proposta pelo físico francês Jean-Pierre Guarnier-Mallet. Esse assunto é muito amplo aqui, a minha intenção foi de expandir a perspectiva para que vocês pudessem olhar sobre um outro ângulo, sobre um outro ponto de vista. Mas o fato é que nós podemos, sim, em uma única vida, desfrutar de diversos futuros possíveis e torná-los realidades presentes. Dei algumas dicas, sobre o estado em que isso é possível. Dei dicas simples e práticas para que você melhore a sua vida. As dicas que eu dei aqui agora para você são suficientes para que você comece a mudar a dinâmica. Mas há um método, há um processo que você pode aprender a realizar, aprender a provocar. Você pode conscientemente entrar em contato com o seu duplo e pedir literalmente por ajuda, pedir literalmente por auxílio. Você pode se abrir e apresentar uma situação negativa para que ele resolva, para que ele possa intervir e possa lhe transmitir uma síntese, para que essa síntese se torne em você a memória de um futuro, para então, através de você, se realizar como um momento presente. Eu expliquei numa das lives que para o nosso sistema psicossomático, uma memória, se você souber como instalar uma memória sobre um futuro, uma memória, por definição, é algo que o seu corpo já conhece. Então, o que acontece quando o seu corpo já conhece um futuro? Esse futuro se torna realidade. E isso vai ser o foco central da nossa ativação
de quinta-feira. Eu vou conduzir. Todos vocês que já se inscreveram, eu agradeço e realmente fico muito feliz pela sua iniciativa. Você que já se inscreveu, que não perdeu tempo e assumiu esse posicionamento. Então, na quinta-feira agora, dia 16, a partir das 20 horas, nós vamos fazer uma ativação, que é uma série de sensibilizações espirituais que vai culminar na ativação do seu duplo para atualizar o seu momento presente com o melhor futuro possível. Pense nas questões que você quer resolver e traga na quinta-feira, porque na quinta-feira o seu duplo vai ser ativado e ele irá transferir a informação do futuro para a sua consciência, para que a sua consciência se torne um verdadeiro GPS para te levar exatamente àquela realidade que corresponde ao melhor futuro possível. Então é disso que se trata a nossa ativação especial de quinta-feira. Então, para você que ainda não fez a inscrição, ainda resta algumas vagas. Vamos fazer no Zoom ao vivo, não é? Quinta-feira agora, das 20 às 22. Para quem já está no grupo secreto do WhatsApp, já sabe que vai receber o link por lá. Então, para participar, cliquem no link aqui da minha bio, clique lá, se inscreva e participe do nosso grupo secreto no WhatsApp. Já é nessa quinta, ao vivo, online, não é? E faça a sua inscrição, porque a experiência nos mostra que é algo muito poderoso quando nós fazemos uma prática em grupo, seja ela qual for. E nesta quinta, especialmente nesta quinta, nós iremos fazer a ativação do duplo em grupo. Então, nós vamos elevar a potência deste processo a um fator muito alto. E você pode trazer qualquer situação que você queira transformar, seja situação financeira, seja situação de saúde, seja situações afetivas, sejam situações profissionais, não importa a situação negativa que você quer superar, nós vamos estar juntos na quinta, trabalhando com esse aspecto intrigante para que ele traga e instale em você soluções. Eu tenho depoimentos, uma casuística ampla das repercussões e do poder de ação desse nosso aspecto incrível que é o duplo. E na nossa ativação de quinta-feira, apenas para quem estiver lá, nós vamos também trazer uma surpresa. Nós vamos revelar uma outra surpresa, essa surpresa apenas para quem estiver lá no grupo. Lembrando que é um grupo secreto no Zoom, não vai ser gravado, não vai estar disponível depois, porque é um evento espiritual, não é? Então nós precisamos fazer isso ao vivo, com a energia, estarmos interligados ali, juntos naquele momento, para dinamizar o nosso processo de transformação, o nosso processo de cura. Todos que já se inscreveram, saibam que vocês já estão participando deste campo espiritual. Muitas soluções já estão acontecendo, muitas bênçãos já estão acontecendo. Para você que comprometeu, como eu disse, não é o valor que é um valor simbólico, mas o teu comprometimento, ele ativa um processo. É como se o seu comprometimento abrisse uma porta para que as bênçãos e as graças cheguem até você. Então, para aqueles que forem participar, aqueles que já estão inscritos, nos veremos na quinta-feira, depois de amanhã, no nosso encontro especial com a ativação espiritual, o duplo, ativando o seu melhor futuro possível. Reflitam com carinho sobre tudo que foi explanado hoje, né? Realmente eu falei de coisas muito importantes que poderão fazer grandes diferenças na sua vida. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham apreciado a nossa live de hoje e nos veremos quinta-feira às 20 horas na nossa ativação. Para você que ainda não se inscreveu, não perca esta oportunidade, porque ela poderá fazer total diferença na sua vida e neste ano que nós estamos caminhando. Tudo bem? Um forte abraço.
Tem gente aqui perguntando onde eu faço inscrição. Então, vou repetir. Clique no link aqui da bio, no meu Instagram, ou falem, né, no direct com a nossa equipe, ou para quem já está fazendo parte dos grupos, pode também perguntar por lá. Tá? Então, aqui no link da minha bio no Instagram, clica lá no link, você vai direto para a página para você fazer a sua inscrição e poder estar junto comigo na quinta-feira. Eu venho aprimorando muito esse estudo do duplo, já há muitos anos que eu estudo. Para quem já me segue, já inclusive participaram de eventos com esse tema. Então eu venho refinando muito os métodos, a abordagem. E nessa quinta, a condução, a indução que eu irei fazer depois de uma série de sensibilizações vai te levar para o ponto exato para que essa comunicação entre você e o seu duplo se concretize da melhor maneira. Repetindo, estou vendo o pessoal aqui no chat perguntando onde se inscrever. Pessoal, inscrição, saindo aqui da live, vai lá na minha página aqui no Instagram, clica no link que está na minha bio e faça a sua inscrição. Tudo bem, pessoal? Forte abraço, uma ótima noite e até quinta-feira.